Olá, meus caros, bom dia. Bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai dar sequência, vai encerrar essa parte aí das revoltas coloniais, das revoltas que emergiram na América Portuguesa, contrárias aí às instituições de dominação do governo português dentro do Brasil. Na última aula a gente terminou de ver Conjuração Mineira, mas eu fiquei de falar para vocês a respeito dessa representação em torno da figura de Tiradentes. Tiradentes era um alferes, era um militar, era um indivíduo que tinha provavelmente essa aparência. Ele era jovem ainda quando morreu, era um militar, que filho de fazendeiro dentro da região das Minas. Participou da Inconfidência Mineira principalmente porque tinha uma facilidade de trânsito muito grande entre as casas, pela função social que ocupava, porque além de militar, ele também era barbeiro, era responsável por arrancar dentes, por fazer alguns curativos nos indivíduos. Então, por essa atividade que executava dentro da sociedade mineira, ele acabava tendo livre trânsito entre as casas, podia circular entre as casas sem despertar nenhuma grande atenção das autoridades. Portanto, ele ele participou ativamente da Inconfidência justamente por isso, por ser essa peça fundamental que transita facilmente entre as diversas casas, entre as diversas famílias, e poderia então levar e trazer informações facilmente de uma casa para outra sem despertar tanta atenção assim das autoridades. Nesse sentido, a gente tem que parar para pensar um pouquinho a respeito da construção da imagem que foi feita, que hoje nós conhecemos de Tiradentes. Tiradentes não parecia com a figura com a qual hoje a gente o conhece. Se a gente olhar para essa imagem que vocês estão vendo, essa é uma pintura feita por Décio Vilares na década de 1890. Ela hoje está no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Ela foi feita 100 anos depois da Inconfidência Mineira, 100 anos depois da morte de Tiradentes, da execução de Tiradentes, e já num contexto republicano, não mais no contexto imperial. Quando a figura de Tiradentes ela volta à tona, ela volta ao cenário político e ao cenário social brasileiro. Por quê? Quando Tiradentes é esquartejado, a figura dele, as histórias, as narrativas em torno dele, são praticamente apagadas dos livros de história ao longo da última fase colonial do Brasil e ao longo de todo o período imperial da história brasileira. Ou seja, de 1790 até 1890, houve um esforço no sentido de se esquecer a memória de Tiradentes e a memória da própria Inconfidência Mineira. Porque a Inconfidência Mineira ela foi, em última instância, um movimento que lutou contra os domínios do Império Português, contra os domínios da família real portuguesa, da coroa portuguesa. E mesmo o Brasil, depois de ter se tornado independente em 1822, o Brasil forma uma monarquia, forma um reinado que conserva a mesma família real no poder, a mesma família portuguesa. Dom Pedro I, filho de Dom João VI, neto de Dona Maria, depois Dom Pedro II, bisneto de Dona Maria, que foi a grande algoz da história de Tiradentes. Então, a figura de Tiradentes, a história da Inconfidência Mineira, incomodavam tanto a coroa portuguesa quanto a coroa imperial quando o Brasil se torna independente. Então, há um esforço em não se recordar essa figura, ela cai no esquecimento. Quando o Império termina em 1889, surge a República no Brasil, quando os militares dão um golpe e proclamam a República em 15 de novembro de 1889, foi necessário construir um campo simbólico para representar a República Brasileira.
Foi necessário uma nova bandeira, um novo hino, e foi necessário também um novo herói, porque o herói do Império era Dom Pedro I e Dom Pedro II, os dois reis que comandaram o Brasil de 22 a 89. E quem que foi a figura escolhida pela República para representar esse novo regime político e para ser considerado, então, um herói do Brasil, o herói brasileiro? Foi a figura de Tiradentes. Então a República voltou a colocar nos livros de história, ou voltou a colocar nas narrativas, a figura de Tiradentes, como sendo aquele cara que lutou contra Portugal. E aí a República cria a narrativa de que ele teria lutado, inclusive, pela independência do Brasil, e tinha ideais republicanos. Conforme a gente viu, as ideias republicanas elas circulavam na cabeça desses inconfidentes, mas era uma república restrita a Minas Gerais, não era restrita ao Brasil. Quando a República é proclamada em 89, os primeiros presidentes da República, os primeiros estadistas republicanos brasileiros que atuaram na década de 1890, fazem um esforço para trazer essa narrativa e associar Tiradentes à figura do republicano, daquele que lutou pelos ideais republicanos, que lutou pela independência do Brasil, para substituir as figuras de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Portanto, há um esforço do Estado em contratar artistas para que esses artistas possam representar a imagem de Tiradentes e essa imagem, então, circular entre a população. Então, esses artistas, numa tentativa de tentar aproximar a Tiradentes do povão, da sociedade, fizeram uma aproximação entre a figura histórica dele, entre ele, o mártir Tiradentes, e a figura de Jesus Cristo, porque a sociedade brasileira era uma sociedade essencialmente católica. Então, há a construção da imagem de Tiradentes como se fosse Jesus Cristo, para que a população pudesse se identificar com esse herói que a República procurava, então, instaurar no Brasil. Então, a gente tem essa imagem do Décio Vilares, a gente tem essa outra do Aurélio de Figueiredo, feita também na década de 1890. Repare que aqui um padre reza, ora pela alma de Tiradentes, Tiradentes já no cadafalso ali, pronto para ser enforcado, o carrasco chora a morte de Tiradentes, as pombinhas brancas pairam, e Tiradentes olha para o céu, como se tivesse ali é certo dos seus ideais, mais uma representação que engrandece a figura de Tiradentes. E essa imagem que muito choca, muito confunde, porque ela foi feita por um outro artista chamado Pedro Américo, e o nome dela é Tiradentes Esquartejado. Essa imagem, ela não pegou, ela foi uma encomenda do Estado, ela foi uma encomenda feita a esse artista, mas que o Estado depois não sabia o que fazia com essa imagem, porque diferente do que fez o Décio Vilares, olha como Décio Vilares apresenta, Tiradentes altivo, tranquilo, sereno, lutador pela independência, Pedro Américo representa esse herói aos pedaços, ensanguentado, as vísceras dele sobre o cadafalso, e ainda brinca com essa aproximação da figura, olha, de Tiradentes com a figura de Jesus Cristo. Então essa imagem, ela circulou por salões, mas teve esquecimento, ela ficou esquecida, e hoje também ela está no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. É uma imagem que choca muito, porque quando você chega, é um quadro gigantesco, do tamanho de uma parede, e você vê Tiradentes aos pedaços. Você vê o herói brasileiro despedaçado. Então foi uma imagem que ficou longe dos livros e das narrativas durante algum tempo. Só voltando à cena novamente a partir da década de 1960, quando há uma narrativa crítica a respeito desse simbolismo relacionado à figura aí de Tiradentes. Depois ela sai de novo por conta da questão das narrativas relacionadas à história ao longo da ditadura militar e volta novamente na década de 1890, justamente por ser essa imagem que incomoda, porque reflete claramente essa tentativa de aproximação e representa esse herói despedaçado, esse herói republicano morto, ensanguentado sobre todo esse palanque que foi armado para o enforcamento dele.
E, por último, a gente tem a representação da bandeira de Minas Gerais, que remete aos ideais desses inconfidentes. Liberdade ainda que tardia, mas essa liberdade para Minas Gerais e não para o Brasil como um todo. Passamos a falar, então, agora da conjuração baiana. Visto esses simbolismos e tal, que são importantes, a gente passa para a conjura baiana, também conhecida como Inconfidência Baiana ou Revolta dos Alfaiates, Conjuração dos Alfaiates, Movimento dos Alfaiates. Esse foi um movimento que ele ocorreu já no finalzinho do século XVIII, quase século XIX, em 1798, na Bahia. E foi muito inspirado pela Revolução Francesa, pelos ideais que movimentaram os franceses durante o processo revolucionário, como a gente vai ver mais à frente, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O fato é que a Bahia, eu vou adiantar um pouquinho, depois eu volto aqui, o fato é que a Bahia, no final do século XVIII, ela vivia uma situação de abandono por completo. O Estado português abandonou a região Nordeste, conforme a gente veio vendo, por conta da descoberta do ouro na região das Minas Gerais. Então, o Estado se fez muito ausente dentro daquela região, não só o Estado, como as grandes forças sociais e promotoras que vinham promovendo esse desenvolvimento dentro da região Nordeste, muitos proprietários e muitos homens potentados deixaram essa região e migraram para a região de Minas Gerais atrás dessa fortuna imediata que era o ouro. E a população que ali viveu, ou que para ali foi levada para servir de mão de obra, ou conseguiu sua liberdade, conseguiu viver por essas ruas, vivia situações de carestia, um cotidiano marcado pela fome, pela falta de moradia, por dificuldades financeiras. Repare que aqui eu estou descrevendo para vocês, diferente da nossa aula, a situação do povão, da população mais pobre que vivia na sociedade nordestina. Por quê? Porque diferente do que acontece com a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana ela envolve o povo pobre, ela envolve as massas da população baiana, ex-escravos, homens livres pobres, escravos, homens negros, pequenos comerciantes, mas envolve também membros da elite, ela começa por membros da elite, por uma classe, não poderia falar classe média porque esses termos ainda não poderiam ser aplicados nessa época, mas por homens letrados que circulavam por essa sociedade, por alguns senhores de engenho, por alguns jornalistas, alguns profissionais liberais que liam esses ideais de liberdade, de igualdade, de direito à propriedade, essas ideias que circulavam no mundo europeu e na América do Norte, e fazia isso chegar de alguma forma dentro do Brasil. Então a Conjuração Baiana ela é um movimento do povão, ela é uma revolta do povão, enquanto a Conjuração Mineira, ela envolve a elite, ela envolve os homens ricos da região de Minas e fica circunscrito a esse grupo, correto? Esses ideais que circulavam na Europa, e aí pode surgir o questionamento de vocês, professor, como é que esse povão vai ter ideia dessas ideias de liberdade, de igualdade, dos ideais iluministas que surgiam na Europa naquele período? Eles tinham essa ideia por meio de pessoas que chegavam de lá e traziam essas ideias. A maior parte da população brasileira era iletrada, era analfabeta, não sabia ler, mas ela sabia ouvir. E sabia interpretar o cotidiano que estava ao seu entorno. E uma das instituições responsáveis por trazer essas ideias dentro da Europa e divulgá-las de modo oral e colocá-las em debate dentro da sociedade brasileira foi um grupo chamado de Sociedade Maçônica Cavaleiros da Luz. Era um grupo composto por homens letrados, não era uma instituição, mas um grupo de pessoas que se reuniam para poder... é um grupo que se reúne pela primeira vez em 1797. Esse grupo ele é criado, essa sociedade maçônica ele é criada em 1797 e reúne aí profissionais liberais, religiosos, homens letrados, donos de engenho, para poder debater essas ideias que circulavam na Europa, obras de Rousseau, obras de Voltaire, obras de John Locke, a questão da Constituição dos Estados Unidos. Então são homens letrados que se reúnem em casas para poder debater essas ideias e tentar linkar de alguma forma essas ideias com a realidade que estava sendo vivenciada dentro do Brasil. Entre os indivíduos que começam essas discussões, que formam essa sociedade maçônica, estavam a figura de Cipriano Barata,
que era um cirurgião dentista, que depois se tornou um jornalista, Agostinho Gomes, que era um padre, um religioso, Francisco Muniz Barreto, que era um professor, homem das letras, José da Silva Lisboa, também professor, homem das letras, e Inácio Siqueira Bucão, que era um dono de engenho. Repare que eu estou falando aqui de uma elite que ela é letrada e que dialoga com essas ideias que circulavam dentro da Europa. Ela era uma elite que se dedicava ao estudo, e não só ao estudo, mas de tradução das obras iluministas. E essa tradução não era uma tradução assim, ipsis literi. Voltaire falou isso aqui em francês, então eu vou traduzir dessa forma aqui, da mesma forma que ele escreveu para o português. Quando eu falo em tradução, eu estou falando de trazer essas ideias que eram postas na Europa, que eram escritas por Voltaire, que eram ideias mais complexas, e adaptar essas ideias à realidade brasileira, trazê-las para uma linguagem mais fácil de ser compreendida. Então, tradução aqui não é só uma tradução ipsis literi do francês para o português, mas uma tradução também para uma linguagem mais simples. Tradução, então, se faziam panfletos com pequenas ideias, o povo é soberano, o governo deve ouvir o povo, a gente deve ter liberdade, e soltava essas frases no meio da rua, às vezes em conversa, às vezes em panfletos, em cartazes que eram colados em portas de igrejas, em portas de prédios públicos. E essas ideias que esses homens traziam, esses homens letrados colocavam em circulação, acabou contaminando a sociedade como um todo, acabou chegando nesses homens livres pobres que passavam por essa situação que a gente já descreveu, por essa situação de fome, de falta de moradia, de dificuldades financeiras. E acabou movimentando esse grupo como um todo. Principalmente esses três últimos grupos aqui, olha, de ex-escravos, de homens livres pobres e de escravos. Pessoas que passaram a lutar por melhores condições de vida. E aí, na hora que essas ideias elas contaminam essa população, esses homens mais pobres começam a se rebelar, esses profissionais liberais instruídos, esses primeiros indivíduos que trouxeram essas ideias e traduziram elas, começaram a ficar com medo da situação, do volume que aquela revolta estava acontecendo. Tinham medo, inclusive, de perder sua própria cabeça. Então esses caras que plantaram essas primeiras sementinhas, plantaram essas ideias, se retiram da narrativa, se retiram do processo revolucionário, sai desse processo e deixa no fogo somente aqueles que tinham sido contaminados por essas ideias, porque tinham medo de que essas ideias, de tão libertárias que eram, pudessem levar essas pessoas a lutar contra eles próprios. Então eles saem e se mantêm neutro no movimento. Então esses grupos aqui, os ex-escravos, homens livres, pobres e escravos, eles imaginavam uma revolução social. Repare que eles não estão aqui só contra uma questão de monopólio comercial, só contra uma questão de maior autoridade do Estado português sobre o Brasil, mas eles querem uma transformação social, eles querem uma mudança social de fato. E que mudança social seria essa? Seria o fim da escravidão. Então, diferente do que acontece com a Inconfidência Mineira, que não aborda essa problemática, o fim da escravidão, a abolição da escravidão, ele é o centro do problema da Conjuração Baiana. Porque a Conjuração Baiana é promovida pelos homens pobres, por esses homens que tinham o seu cotidiano marcado pelo trabalho escravo, que tinham a instituição da escravidão perpassando a sua narrativa. E não só isso, mas esses homens também queriam um fim das distinções sociais baseadas no as distinções sociais baseadas na cor da pele e em títulos nobiliárquicos. Eles queriam que fosse implantada a ideia de igualdade como um todo, de igualdade social, independente da cor de pele, independente do título do indivíduo, e fosse abolida a distinção de homem livre e escravo. Então, em suma, eles queriam a igualdade de todos perante a lei e um tratamento igualitário para todas essas pessoas. É aí que a gente fala de uma proposta de revolução social que acompanha a Conjuração Baiana.
como que agiam, como que começa esse movimento. Como eu disse para vocês, esse movimento começa com ideias soltas que são colocadas em circulação dentro dessa sociedade, por meio daquilo que a gente chama de pasquins e panfletos. O que seriam os pasquins? Os pasquins seriam esses cartazes que a gente faz quando vai para manifestação. Aqueles cartazes assim com algumas frases de impacto, folhetos que as pessoas circulavam como se fossem aqueles santinhos que circulam, não de candidato, mas santinho com alguma ideia que circula, panfletagem mesmo de ideia. E os panfletos que saíam em jornais, que saíam com ideias um pouco mais complexas em circulação. Esses cartazes, esses panfletos, eles denunciavam a situação social existente naquele momento, não só divulgavam as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de propriedade, ideias iluministas, mas denunciavam também a situação social que aquela sociedade vivia e convocava o povo para participar dessa revolução. Esses panfletos, eles eram escritos à mão e propunham a formação de uma república libertária e igualitária na Bahia. Então a formação de uma república, da mesma forma que os Inconfidentes Mineiros propunham, a independência daquela região, a formação de uma república para a Bahia, não para o Brasil. E uma república que se pautasse nos ideais igualitários e libertários, liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente percebe aqui nesse movimento da Bahia, na Conjuração Baiana, há os mesmos ideais muito parecidos com aqueles que estavam presentes na Revolução Francesa. E os estudos demonstram que o que esses inconfidentes, esses conjurados, esses revoltosos queriam fazer era implantar uma república nos moldes daquela implantada pós-Revolução Francesa, a famosa República Jacobina, comandada pelos pequenos burgueses, pelas pessoas que representavam um povo dentro da França. A República Jacobina foi marcada pela guilhotina de vários nobres dentro da Europa. Então essa luta por igualdade ela ficou muito presente ao longo dessa fase da Revolução Francesa, conforme a gente vai ver mais adiante no nosso conteúdo. Mas esse era o molde, a ideia de uma república que valorizasse aquelas pessoas mais pobres, que não só valorizasse, os vissem como iguais e acabasse com os privilégios dentro dessa sociedade. Reivindicavam, portanto, uma modificação do sistema tributário, diminuindo impostos, o aumento do soldo dos militares, principalmente dos militares de baixa patente, a abolição da escravidão, esse é um problema que vai perpassar toda a Conjuração Baiana, a liberdade de comércio e uma representação popular e soberana no poder público. Então esse poder que ouvisse o povo, vox populi, vox dei, a voz do povo, a voz de Deus. Então essa ideia ela perpassava esse movimento. Os líderes dessa segunda fase do movimento, esse movimento que já está nas ruas, que já está movimentando, quando aquela sociedade maçônica ela sai de cena por medo de que essa revolta ela se concretizasse e resultasse em transformações sociais, uma revolução social de fato, essa revolta ela passa a ser liderada por esses homens. Repare que todos têm traços negros, todos têm essa origem da senzala, todos têm essa origem escravocrata e lutam por esses ideais, pelos ideais de igualdade e de liberdade dessa sociedade. Esses vão ser os 4 líderes da Conjuração Baiana, de fato. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Os 3 grandes líderes revolucionários aí da Conjuração Baiana. Quem fazia e colocava calma aí. Quando esse movimento começa a ganhar a sociedade, o governo baiano ele começa uma investigação sobre o movimento no sentido de silenciar esse movimento e fazer com que esse movimento se estagnasse, parasse. Então a primeira investigação que é feita é em torno de quem fazia e colocava esses panfletos em circulação.
Algo que não foi difícil de se descobrir, porque, como eu disse para vocês, esses panfletos eram escritos à mão. E não eram muitas as pessoas letradas nesse grupo que participava do processo da Conjuração Baiana. E aqueles que eram os letrados e que eram os responsáveis por produzir esses panfletos, eles não tiveram a estratégia de disfarçar a caligrafia. Então, da mesma forma que eles escreviam em documentos oficiais, eles escreviam também nesses panfletos. Então, o governo, comparando a caligrafia, ele conseguiu descobrir aqueles indivíduos que produziam esses panfletos e colocavam esses panfletos em circulação. Prendeu eles. Por meio de interrogatório, e de interrogatório, se eu não me engano, de um alfaiate e de um comerciante, o governo conseguiu a denúncia do lugar onde ocorriam as reuniões para que esses revoltosos, então, fossem presos e fossem punidos pelos crimes que vinham cometendo contra o governo, contra a coroa portuguesa. Então, depois dessa denúncia, depois do X9 entregar os coleguinhas lá, foi feito a prisão, os líderes foram presos e o governo concluiu as investigações, afirmando por meio de documentos que esse era um levante, esse movimento não passava de um levante de um povo desorganizado, sem cultura e desprovido de religião. Olhe como havia uma visão pejorativa sobre esse grupo. O governo falava que ele era desorganizado, sem cultura e desprovido de religião. Por quê? Porque eram os pobres que estavam em movimento, porque não eram a elite. Essa descrição não foi feita, por exemplo, sobre a Conjuração Mineira, sobre a Inconfidência Mineira, mas foi uma descrição que foi posta para a Conjuração Baiana, onde a maior parte daqueles que participaram eram escravos ou ex-escravos. Os 4 líderes foram executados e esquartejados. Esses 4 indivíduos que nós falamos dele, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, foram enforcados, esquartejados e seus pedacinhos espalhados pela capitania da Bahia. 7 réus foram exilados na África, alguns escravos foram açoitados e o restante, e todos esses escravos que participavam da revolta e que foram identificados, foram vendidos para fora da região da Bahia. Diferente do que acontece com a Conjuração Mineira, onde os líderes foram parar nos livros que estão lá esboçados, a Inconfidência Mineira é dita como aquela que trouxe o ideal de nacionalidade, república. A Conjuração Baiana, por ter sido feita por homens pobres, negros, ex-escravos e escravos, acabou estando longe dos livros didáticos durante muito tempo. E os seus participantes não foram elevados à condição de heróis, não foram elevados à condição de mártires, como aconteceu com a figura de Tiradentes. Então, um espaço destinado a esse movimento, na narrativa histórica, foi muito menor do que o espaço destinado à Inconfidência Mineira, justamente por conta do grupo que fez parte desse movimento, justamente por ser um movimento de homens pobres, negros e escravos. E ele acabou ficando longe das grandes narrativas, da pompa e da circunstância. Para a gente poder concluir esses 2 movimentos, a gente chega aqui ao último slide, e esse é um slide já de conclusão, para a gente fechar. A Conjuração Mineira e a Baiana não foram, isso está em vermelho destacado, movimentos que lutaram pela independência do Brasil. Nenhum desses 2 movimentos lutou pela independência do Brasil. Eles não falam em independência do Brasil. Quando eles falam em separação, eles falam em separação das suas regiões, de Minas e da Bahia. Quando falam de república, propõem a instalação de república, dessa república regional. Então não há o ideal de nacionalidade, de lutar contra Portugal porque se sente brasileiro. Não é isso que move eles. Mas sim uma insatisfação contra a forma que Portugal estava governando o Brasil naquele momento e contra as condições sociais vivenciadas por aquela população naquele momento. Então, se eles não lutam por independência do Brasil, eles não propõem construção de Estado brasileiro, porque não há essa ideia. Quanto que a gente pode falar de construção de Estado brasileiro? Década de 1820. Antes disso, não há sentimento de nacionalidade, não há luta por independência e não há proposição de construção de Estado brasileiro.
E esses movimentos também não propõem a instalação da República do Brasil. Eles propõem até a ideia de república local, mas não a ideia de república para o Brasil como um todo, porque não trazem esse ideal de nacionalidade, de unidade do território como um todo. Esses foram movimentos, tanto a Conjuração Baiana quanto a Mineira, foram movimentos que representaram o interesse de determinados grupos da sociedade brasileira. E se pensaram em independência e república, propuseram projetos regionais e não nacionais. Isso tem que ficar muito evidente na nossa aula. Não houve uma ideia de formação de um país. A gente não começa a falar de independência do Brasil por Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Elas são movimentos locais, regionais, contra uma determinada política do Estado português para com a América portuguesa, para com o Brasil. Que isso fique evidente no final dessa aula, tá bom? Com isso, a gente termina essa parte do Brasil. A partir da próxima aula, a gente já começa a estudar um pouquinho sobre a América Hispânica, a colonização da América Hispânica, depois partimos para a América Inglesa e depois vamos para o ideal revolucionário europeu. Agradeço a atenção de vocês, aqueles que tenham dúvida, estou na sala do Meet, se quiser matar saudade também é só passar por lá e falar um oi, e no mais tem uma atividade avaliativa para ser feita na pastinha de avaliações, tá bom? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.